Amém, gente. Vamos orar então. Em nome de Jesus, vamos fechar os nossos olhos nesse momento. Vamos falar com Deus. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Amém. Pai, nós, Senhor Deus, nos colocamos mais uma vez em Tua presença, pedindo a Ti, Senhor Deus, que o Senhor ilumine o nosso entendimento. Nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor venha abrir os olhos do nosso coração, que nós possamos, Senhor Deus, absorver, Pai, todo aprendizado, tudo aquilo que vai ser ensinado, que nós possamos, Pai, aprender contigo, Pai, porque sem a Tua presença eu não posso aprender e também não consigo ensinar nada. Que o Teu Espírito Santo venha sobre nós nesse momento, guardando o nosso coração, a nossa mente, guardando a nossa casa, tirando, Pai, do nosso coração toda a preocupação. Que todos aqueles, Senhor Deus, que vão assistir esse vídeo depois, ou vão ouvir esse áudio, que eles também possam, Pai, igualmente ser abençoados, em nome de Jesus. Que nós possamos, Senhor Deus, receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para nós nesse tempo. Em nome de Jesus, abençoa cada vida, Pai, cada irmão que está no grupo, cada pessoa, Senhor Deus, que ainda não conseguiu entrar a tempo, que ele possa vir, Pai, e ser abençoado, porque eu sei que o Senhor quer abençoar todos nós. Eu te agradeço, Pai, pela oportunidade, que o Senhor, Pai, possa colocar dentro do nosso coração tudo aquilo que a gente precisa receber de Ti, Pai, em nome de Jesus. Abençoa esse tempo, abençoa, Pai, a nossa família, e que nós possamos, Pai, estar contigo em nome de Jesus. Amém, meus queridos. Vamos dar Amém. início, então. O pessoal vai entrando aí. Hoje é domingo de Páscoa, né? O pessoal acorda um pouquinho mais tarde. Não tem problema, a gente vai ficar salvo, né? Vai ficar gravado aqui, então não tem problema nenhum, né? Não sei se vocês viram, né? Antes de eu começar, eu já deixei lá no grupo, tá? O livro que eu tinha comentado na aula passada. Esse livro é só para dar uma ajuda. Não sei se vocês chegaram a ver, se chegaram a dar uma olhada lá. Eu vi, Eu não sim. olhei, pastor. O meu Telegram não estava abrindo, eu tive que baixar hoje de novo. Aí eu vou dar uma Ah, olhada entendi. Não, não depois. tem problema. Então, como que... Não, sem problema. Esse livro, na verdade, é para dar uma ajuda pra gente. Como que ele funciona? Lá o livro ensina como estudar a Bíblia sozinho. Então, você lê o capítulo, o que você faz? Eu vou mostrar depois, na verdade, eu vou postar depois no canal, fica mais fácil. A página que ele ensina. Você pega o capítulo que você lê, anota todas as informações importantes, as palavras-chave, aquilo que o senhor falou com você. Por que eu falei desse livro? Para ajudar a gente a compartilhar, para tornar o grupo mais dinâmico. Deu para as pessoas lerem o, o texto proposto e ali compartilhar com todo mundo. E assim, eu acredito que seja algo muito valioso para nós, né? Ampliar o conhecimento. Então, por isso que eu falei do livro, tá bom? Só avisando, a lista de chamada já tá lá no grupo, eu já postei, tá bom? Depois vocês vão lá, entra lá no grupo, coloca lá presente para me registrar as pessoas que estão presentes, para me fazer o controle de frequência, tá bom? Pai do Senhor, Então, pastor. vamos dar início então à nossa aula. Paz, irmão, glória a Deus. Apareceu aí nos últimos segundinhos aí do nosso É início. A porque eu gente vai começar tava, agora. estava na igreja limpando lá e eu vim até correndo. Ô, olha só que benção. Não tem problema, irmão. Fique em paz. Tá bom? Falou, obrigado. Glória a Deus. Então, hoje é a nossa terceira aula, né? Nós vamos falar sobre o batismo e a tentação de Jesus, né? Aonde que a gente leu isso? Lá nos nossos textos de tarefa, Mateus 3 e 4, Marcos 1, Lucas 3 e 4 e João 1 e 2. Lá está registrado esses dois pontos aqui importantes, que são o batismo e a tentação do nosso Senhor. Tá bom? Então, primeira observação que a gente faz. Então, depois daquela visita, ou seja, depois do último ponto citado da infância de Cristo, onde os magos vêm fazer a visita, né, aos 12 anos em Jerusalém, os evangelistas retornam seus relatos já nos seus 30 anos, ou seja, nos 30 anos de Cristo, quando ele inicia o seu ministério público. Como sempre, o Senhor fez tudo na hora certa. Ele não se manifestou antes porque a sua intenção não era a autopromoção. Então, olha só, a gente aprende aqui uma coisa com Cristo. Né? A gente aprende que existe um período certo das coisas começarem. O ministério dele começou depois de 30 anos. E aí eu pergunto para vocês, ele sendo Deus, ele precisou
mostrar pra gente, né, na verdade para o nosso aprendizado, que todas as coisas têm um tempo certo. Mesmo ele sendo Deus, ele já tendo a capacidade, ele respeitou o período aí de 30 anos, teve um ministério curto, né, mas em nenhum momento antes disso ele fez qualquer coisa ou quis aparecer, porque não era o objetivo dele. Ele não veio para ser bajulado ou se promover, não era a intenção dele, ele veio para salvar a todos nós, né? Então ele não se manifestou antes, porque a sua intenção não era a autopromoção. Ele tinha um senso exato de propósito, ou seja, ele sabia exatamente o que estava fazendo e quando deveria fazer. Isso é uma coisa que para nós hoje é muito necessário. Nós precisamos disso, nós precisamos desse senso de propósito dentro da igreja. Nós precisamos pedir que o Senhor revele para nós o objetivo dele em nós, para que a gente consiga cumprir tudo aquilo que ele tem no tempo correto, tá? Dentro da vontade de Deus, para que a gente não se perca. Então é importante a gente aprender isso com Cristo, né? A gente às vezes começa, tem pouco tempo, já quer sair, já quer fazer, já quer acontecer, sendo que o próprio Cristo esperou 30 anos. Então a gente tem que ter paciência, a gente tem que ter humildade, esperar o tempo certo para fazer as coisas, porque Deus não faz as coisas com pressa. Né? Muitas vezes a gente tem essa ideia, não, Deus está com pressa, Deus está com pressa. Essa é a nossa interpretação. Tá? Deus não se apressa, porque só se apressa quem está atrasado. Só se apressa quem não tem o controle das coisas. E o nosso Deus tem o controle de todas as coisas. Então a gente tem que confiar nisso. Tá bom? Então é isso. O Senhor esperou aí 30 anos porque ele sabia o tempo certo de todas as coisas que precisavam ser feitas. Amém? Essa é a observação que nós fazemos aí dessa leitura. Amém? Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa antes da gente dar início aqui aos pontos? Amém? Vi que a pastora já entrou. A pastora Juliana também já entrou. Amém? Amém. Então vamos dar continuidade então aos pontos altos da nossa leitura. Então, o primeiro ponto assim, mais importante, né, é João Batista. Tá dando microfonia alguém aí? João Batista, a voz do que clama no deserto. É um personagem bíblico sobre o qual pouco se fala, mas que merece uma análise mais demorada. Vale a pena estudar melhor a vida deste homem. Jesus afirmou a seu respeito, jamais ter havido entre os nascidos de mulher alguém maior do que ele, lá em Mateus 11:11. Não fazia parte da nossa leitura, mas eu já tinha citado essa fala de Cristo, né, na última aula. Então, eu achei bem importante estar registrado aqui, né, aquilo que Jesus falou de João Batista, né, para a gente entender que ele não é um personagem que pode ser ignorado, né, como os personagens que a gente já disse na aula passada. Cada personagem tem a sua importância, e João Batista também é extremamente importante, porque ele aponta para Cristo, e a gente vai aprender um pouquinho sobre isso, né, apesar de a gente já ter falado bastante sobre ele. Então, como era a personalidade dele, né? A personalidade de João Batista. Ele foi um profeta extremamente excêntrico, né? Tal como o seu antítipo, que era Elias. Vestia-se e tinha hábitos rudes. Ele era avesso à popularidade das massas. Em Mateus 3, do 1 ao 4, e Marcos capítulo 1, versículo 6. Ele veio para ser carregado, não veio para ser carregado nos braços do povo, mas para consertar as veredas, para a chegada do Messias. João, o evangelista, apresenta-o como um ministro discreto do Senhor, alguém que sabia qual era o seu papel. Então a gente vê em João Batista, ele não tinha no coração dele nenhuma intenção de ser bajulado, de ser colocado em uma posição de destaque, de que as pessoas olhassem para ele e, ai, nossa, como ele é legal. Em nenhum momento ele tinha esse comportamento. O comportamento de João Batista era um comportamento extremamente apontado para o propósito que Deus tinha na vida dele. Então ele não veio, ou seja, ele era totalmente avesso a ser amado pelas pessoas, a ser idolatrado pelas pessoas, e esse comportamento dele, por quê? Porque ele veio para apontar o caminho do Senhor. Ele veio para que o nome de Deus fosse glorificado. Então não fazia sentido para ele atrair para si a atenção. Ele veio para consertar as veredas. Ele veio para endireitar o caminho. A mensagem inicial de João Batista era: arrependei-vos, porque era chegado o reino dos céus. E essa mensagem a gente vai ver que trouxe para ele, né? Se vocês fizeram a leitura, vocês viram que ele foi morto por causa dessa mensagem. Então essa mensagem
trazia sobre ela um peso, assim como um peso que traz ainda hoje, nos dias de hoje, né? A partir do momento que eu me preocupo em pregar sobre o arrependimento, em falar sobre a mudança de mente, em falar que nós precisamos encaminhar na santidade, em busca, né, da pureza do arrependimento, se a gente, a partir do momento que começa a pregar isso, a gente automaticamente começa a incomodar as pessoas. E isso é natural, a gente precisa continuar mesmo assim, tá bom? Ele era discreto e ele sabia o seu papel. Ele apontava para Jesus e não teve medo de encaminhar seus próprios discípulos para segui-lo, né? Logo no começo ele faz isso. A gente vê depois, se você continuar lendo o Evangelho, a gente percebe que parece que nós tínhamos uma dúvida dentro do coração de João Batista, né? Mas isso é assunto para outra aula, tá? Sua postura pode ser resumida em 2 frases que ele mesmo usou para defini-lo. Quando perguntado sobre a sua identidade, ele disse sem titubear: sou apenas uma voz. E depois, a respeito de Jesus, convém que ele cresça e que eu diminua. A gente percebe que a postura dele era essa. Olha, que ele cresça e eu diminua. Eu não sou Cristo, eu sou uma voz. Por quê? Ele se apegou à palavra que o Senhor tinha falado para ele. Você vai ser uma voz que clama no deserto. Você vai apontar o caminho da salvação. Então, João Batista entendeu, creu, como eu já falei na aula passada, uma única palavra para ele foi suficiente para entender o destino, o propósito que Deus tinha na vida dele, e de modo nenhum ele abriu mão disso, seguiu fielmente até o final, fazendo aquilo que o Senhor tinha para ele para fazer. Então, o ministério de João Batista, como que funcionou? João iniciou uma espécie de cruzada evangelística, porém longe dos olhos da liderança religiosa dos judeus e sem nenhum apelo para se mostrar amigável e acolhedor. Aqui eu quero fazer um pequeno parênteses, né? Porque ele não tinha preocupação nenhuma em ser amigável e acolhedor. Ele era extremamente, assim, parecia até meio rude, né? Era duro a mensagem dele. Porque ele não tinha papas na língua, vamos dizer assim. Ele falava aquilo que tinha que ser falado. E a gente precisa entender isso, né? O evangelho, ele se baseia nisso. A gente precisa entender que o Senhor corrige aquele que ama. A gente precisa ser corrigido por Deus. E essa correção nem sempre vai agradar, né? Na verdade, na maioria das vezes, não agrada ser corrigido, porque é ruim, né? Porque ele gera dentro de nós um desconforto contra a nossa própria carne. Mas a gente precisa entender que o Senhor nos ama profundamente, e por ele nos amar, exatamente por isso, ele vai gerar desconforto em nós. Ele vai gerar desconforto, né? Eu sempre oro: Senhor, não me deixa pecar em paz. Gera desconforto em mim, para que eu não fique feliz, para que eu não consiga nem descansar quando eu estiver errado. Porque senão a gente começa a se acostumar com aquela situação. A gente começa a aceitar aquilo como normal, e não é. A partir do momento que a gente erra, a gente precisa ser corrigido por Deus, porque Deus nos ama perfeitamente, tá? Então, assim, João Batista entendia exatamente esse ponto. Ele sabia que ele precisava corrigir o povo, ele não veio para passar a mão. Ele não veio para pegar um evangelho de água com açúcar. Ele veio para fazer a vontade de Deus, e isso muitas vezes iria incomodar as pessoas, tá? Então sua mensagem era dura e muito direta: arrependimento e confissão de pecados. Mateus 3, do 7 ao 12. E o batismo que se seguia era uma declaração pública. Aqui tem uma observação, tá? Eu já vou falar com vocês. O batismo que se seguia era uma declaração pública de que a pessoa tinha entendido a mensagem e estava assumindo um compromisso de mudar a vida. Por essa razão, ele atacou abertamente os religiosos que o procuravam sem a intenção de mudarem suas vidas. Olha só. Presta bem atenção nisso. Por essa razão, ele atacou abertamente os religiosos. Por quê? Porque buscavam João Batista sem a intenção de mudar de vida. Essa é uma proposta que saiu hoje. Porque a mudança de vida que muitas vezes a gente prega não é a mudança de vida bíblica, é a mudança de vida só simplesmente das circunstâncias, não é a mudança de caráter, é uma mudança de vida que se resume somente aos fatores externos. É uma mudança de vida que, por exemplo, eu tinha uma condição ruim financeira, hoje eu vou ter uma condição melhor. Meu casamento estava ruim, agora ele vai ficar bom. Ou seja, só são fatores externos. Né? Não que Deus não faça isso, não, Deus faz, Deus é maravilhoso, só que não é o foco. A gente perdeu esse foco, porque a gente está olhando somente para as coisas de fora, esquecendo que Deus tem que fazer um trabalho dentro da gente primeiramente. Deus tem que mudar o nosso coração, irmãos. Deus tem que mudar a nossa mente.
Entendeu? Então, quando esses religiosos se aproximavam dele, ele era extremamente duro e chamava eles de raça de víboras. Quem ensinou vocês a fugir da ira vindoura? Por que ele tinha essa tratativa? Na verdade, a gente percebe esse comportamento quando a palavra parece dura demais, não é porque Deus não quer correção, mas pelo contrário, quando a gente vê essa fala, é exatamente para que eles se arrependessem. Só que o coração deles era tão duro que não foram alcançados. Entendam isso. Deus corrige, tanto que lá no livro de Tito, a ordem é corrige-os severamente para que sejam sadios na fé. Então, a gente precisa disso, a gente precisa entender isso, tá bom? Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Antes de eu ler a observação aqui? Amém? Fiquem à vontade, alguém quiser falar. Bem, Raul. A única coisa que eu percebi é que dos textos sempre se repete, né? Essa passagem, né? Do João, né? Na verdade, todos os textos, né? Acaba se repetindo, só que de uma maneira diferente. Não entendi, Té. Dos textos que você mandou, a história se repete, a passagem se repete, só que de maneira diferente. Sim, exatamente. Esse era exatamente o objetivo, é esse mesmo. Ler a mesma passagem, só que de uma maneira um pouquinho diferente, para a gente observar aquilo que já foi falado, né? Que os evangelhos eles são similares, cada um se foca em um detalhe diferente, se foca de um ponto de vista diferente, mas todos eles se completam exatamente para isso. Amém. Amém, gente? Então eu vou ler aqui para vocês o que eu tinha falado, amém? Que é a observação. Aqui eu coloquei uma pequena observação para a gente entender sobre o batismo de João, tá? Por quê? Ele não tem relação com o batismo cristão. Se você ver lá no livro de Atos, em 19, 3 e 5, eles encontram lá um irmão que ele tinha sido só batizado pelo batismo de João, ainda não tinha batizado em Cristo. Então eles precisavam rebatizá-lo, tá? Porque o batismo dele era um batismo de iniciação. A partir do momento que Jesus foi batizado, a partir dali só valia agora o batismo cristão, porque ali dava-se início ao ministério de Jesus. Tanto que nós somos batizados, né? Eu acredito que a gente vai falar sobre isso, nós somos batizados na morte e na ressurreição de Cristo. Então o batismo com arrependimento, o arrependimento entrou como um adicional. O nosso batismo tem que ter o que então? O arrependimento e a fé na ressurreição de Cristo. Entendendo que Jesus morreu, no momento que a gente entra na água, representa a morte de Cristo, na hora que a gente sai, representa a sua ressurreição. Entendeu? O batismo de João Batista, ele como que eu posso dizer? Ele não era completo. Ele precisava agora do perdão dos pecados. Precisava agora dessa nova natureza vindo para fora. E esse daí só acontece em Cristo Jesus, tá? Então lá, no segundo ponto. Oiê. Oi. Raul, pastor. Amém. Paz do Senhor. Deixa eu Paz, dizer pastor. algo também sobre essa representação do batismo, não é? A gente pode entender também como um ato profético, porque a água, ela também sepulta, não só a terra. Então, quando nós submergimos alguém, não é? Nós estamos declarando esta pessoa foi sepultada, ela está morta, não é? Para quando se levantar uma nova pessoa, esse ato profético. Eu morri, fui sepultada para a velha criatura e agora eu renasço em Cristo Jesus. Isso é lindo. Quando nós batizamos, nós fazemos questão de levar a pessoa a ser completamente coberta pelas águas, porque é um ato profético também. Glória a Deus. Amém? Amém. Então, no segundo ponto aqui, ele não perdoava pecados e só eram aceitos para o batismo aqueles que estivessem previamente se arrependido e deixado seus pecados. O terceiro item, ele não era um ritual de iniciação, embora João tivesse discípulos, sua intenção nunca foi de criar uma seita própria, o que ficou claro em sua atitude de encaminhar todos eles a Jesus, né? O batismo, ele era antigamente um sacramento da Igreja Católica. Como assim, Raul? O que é um sacramento? O sacramento é tudo aquilo que acompanha a soteriologia, ou seja, as doutrinas da salvação. Se a pessoa não fosse batizada, ela não era salva.
né? Então era muito, isso aí eu estou falando da igreja antiga, né? Da igreja cristã antiga. O batismo fazia parte disso. Hoje em dia não, a gente entende, como a pastora falou, que é um ato de fé, um ato profético, mas antigamente o batismo tinha uma outra visão, assim como a ceia do Senhor. A visão era diferente, né? Hoje a gente precisa voltar realmente ao entendimento das escrituras, né? Porque existe, não que eu concorde ou discorde, mas existem algumas doutrinas, por exemplo, que fazem o batismo por aspersão, né? O batismo por imersão. Existem visões aí diferentes sobre isso, eu não quero entrar nesse assunto, né, mas a palavra batismo, como o pastor falou, significa realmente ser sepultado, essa representatividade aí do sepultamento, né, do sepultamento da ressurreição de Cristo, tá? Então vamos lá. Depois vem o batismo de Jesus. Então a gente para aqui por um minuto e pensa, né? Imagina lá, você tá lá batizando o pessoal e vem Jesus para ser batizado por você. Como que você ia se comportar? Qual que seria o primeiro pensamento que viria até a sua cabeça, né? Não é à toa que o João Batista se surpreendeu. Imagina você batizar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus encarnado, vem até você para você batizar. Né? Por que gerou essa coisa dentro de João Batista? Né? Vamos ler aqui. O Senhor não tinha algo de que se arrepender. Esse é o primeiro ponto. Pois ele nunca cometeu nenhum pecado. Então ele não precisava assumir publicamente nenhuma identificação com conversão de mudança de vida. Para Jesus, ser batizado tinha um significado totalmente diferente. Representava a sua futura morte de substituição pelos pecados de todos, como está lá em 2 Coríntios 5:21 e 1 Pedro 2:24. Este é o sentido do batismo em 1 Pedro 3:21, a morte de Cristo, não o batismo das águas. Jesus levou sobre si a iniquidade de todos nós. Então, por quê? Lembra que eu falei? O próprio João Batista diz, né? Eu batizo com água. Aquele que vem após mim, batiza com fogo e com espírito. Quando o batismo de Cristo iniciou-se, né, logo após o seu próprio batismo, nós entendemos que nós somos hoje batizados na morte de Cristo, sepultados ali, junto com ele. Tá? Então, isso faz parte da completude do entendimento do batismo, o arrependimento e o ato profético da mudança de vida, né? Que é quando eu entro nas águas e saio das águas. Isso precisa acompanhar o nosso entendimento do batismo, que é o batismo que Cristo fez, tá? Não é um batismo somente de água, mas é um batismo na morte dele, no entendimento da sua morte e ressurreição. Jesus levou sobre si a iniquidade de nós todos, como está lá em Isaías 53, no versículo 6. Então, durante o seu batismo, o céu faz a segunda manifestação pública da singularidade de Jesus. A primeira ocorre lá no seu nascimento. Alguém lembra qual que era? Qual foi a primeira singularidade aí que aconteceu lá no nascimento de Jesus? Alguém lembra o sinal que aconteceu? Amém, gente? Alguém lembra? Não chegou medo, não. Não, A gente falou já, hein? Foi a estrela? Não, Foi a aquela estrela, parte exatamente. Anjos. Exatamente, foi a estrela. A estrela foi o primeiro sinal no céu referente a Cristo, né? E quando o Senhor foi para nascer, lembra que tinha uma estrela, os pastores foram lá, os magos acompanharam, lembra disso? A gente falou sobre isso, os reis. Acho que foi na aula anterior, a gente falou exatamente sobre isso. Então foi o primeiro sinal. Agora nós estamos vendo o segundo sinal, uma singularidade que ocorre aí no seu nascimento, e agora nós temos uma que acontece durante o batismo. E qual que foi? O Espírito Santo se manifesta sobre ele na forma de uma pomba. E a voz do Pai confirma que Jesus é o Filho amado, em quem o Pai sente muito prazer, em quem ele se compraz. Tá? Era a confirmação pública que muitos já tinham em seus corações. Jesus de Nazaré era o Messias, profetizado no Antigo Testamento. Ele era o Filho de Deus. Então nós temos aqui no batismo de Cristo uma confirmação do seu ministério, tá? Tanto que o ponto de partida do ministério de Cristo foi o batismo. Ele esperou. Por quê?
Porque no batismo ele recebeu a confirmação, que era o que? O sinal do Espírito Santo vindo do céu e pousando sobre ele em forma de uma pomba. Né? Antigamente existia uma certa confusão, né? Que era como uma pomba, entendendo a questão da simplicidade, mas não, a Bíblia até, tanto que as traduções mudaram dizendo, em forma corpórea como uma pomba, para entender que foi visto uma forma realmente de pomba descendo e pousando sobre Deus, né? Ainda que seja um ato totalmente sobrenatural. Tá? Houve essa forma, parecido com uma pomba. Então essa era uma confirmação pública. Então Jesus, a gente já falou lá no primeiro slide, lembra que Jesus esperou 30 anos, quando ele veio, ele não se manifestou antes dos 30, ele esperou acontecer algumas coisas, tanto que quando ele chega para João Batista, ele fala, pô, eu que precisava ser batizado por você, e você vem até mim para que eu te batize? Qual que é a resposta de Jesus? Convém que assim seja feito agora, para que toda a justiça seja cumprida. Então a gente percebe que ele fez porque era o correto a ser feito, né? Porque ele precisava cumprir a justiça de Deus, não por necessidade. E aqui entra o ponto-chave. Não era a necessidade do batismo, era o propósito do batismo que precisava ser cumprido. Como a gente já falou no slide anterior, não existia nenhum pecado para se arrepender, não existia nada a se confessar, não existia nada que Jesus precisava mostrar, porém ele precisava cumprir a justiça. E é isso que nós temos que entender, nós temos que fazer o que é certo por aquilo que é certo, pelo propósito, não pela necessidade. A necessidade leva a gente ao pecado, a necessidade desvia os nossos olhos do propósito, a gente não pode se mover por necessidade. Muitas vezes, até falando sobre os recursos financeiros, são a mesma coisa. Se a gente olha para a necessidade, a gente esquece do propósito de Deus. Deus quer derramar coisas para a gente com propósito. Se for para se reunir para orar, se reúna com um propósito. Se for para aprender, tenha propósito. Não faça nada fora do propósito de Deus, porque Deus só abençoa as coisas que tem propósito, que Ele colocou. Não é necessidade é humana, necessidade é limitada, necessidade é até onde os nossos olhos alcançam. Se a gente for pela necessidade, a gente nunca vai receber as coisas de Deus, que Deus realmente tem para nós. Deus se move por propósito, e Jesus deixou isso muito claro para nós, amém? Que a gente possa entender isso então, em nome de Jesus. E agora nós vamos chegar em um ponto que é um ponto importante para nós, tá? Esse ponto é as tentações que Jesus passou, tá? Não é muito fácil compreender o que aconteceu naqueles 40 dias que Jesus passou no deserto. Realmente não é muito fácil entender, porque a Bíblia dá alguns detalhes, ela não fala tudo, são 40 dias, né? Então são 40 dias resumidos em alguns versículos. Ela não fala tudo o que aconteceu, né? Por quê? Ela deixa registrado para nós aquilo que é importante para a nossa fé, para o nosso crescimento. Então, antes de iniciar o seu ministério público, então o que acontece? Jesus, ainda antes de iniciar, ele tem um sinal do batismo, né? Ele recebe ali o sinal do Espírito Santo. A Bíblia diz que o próprio Espírito Santo leva ele ao deserto para ser tentado. Olha só, ele leva até o deserto, mas não é ele quem tenta. Tá? Ele é levado por meio do Espírito Santo. Então o Espírito Santo vai direcionar a gente para situações onde a gente vai ser tentado. Isso faz parte da nossa vida. Nós precisamos ser forjados, treinados, e esse treinamento vem nas dificuldades. A gente não tem como fugir das dificuldades, tá? E qualquer artimanha que a gente possa tentar criar para amenizar isso daí, com certeza não provém de Deus, porque Deus espera que a gente seja provado, que a gente aprenda, que a gente cresça. Então a tentação de Jesus, não é muito fácil compreender o que aconteceu naqueles 40 dias que Jesus passou no deserto, antes de iniciar o seu ministério público. Teólogos se debatem ao longo da história da igreja em relação a alguns pontos, especialmente no que se refere ao propósito e à natureza dessa tentação. Não é nosso propósito levantar essas questões nesse estudo. Nós optamos por nos prender à narrativa e às lições práticas que dela nós podemos aprender. A gente podia aqui conjecturar várias coisas, existem várias fontes hoje de conhecimento, a gente podia pesquisar aí o que aconteceu nesses 40 dias, porém, nenhuma dessas informações seria fiel o suficiente para que a gente pudesse confiar nelas ou se apoiar nelas. Então a gente precisa se apegar única e exclusivamente ao que dizem as escrituras, tá bom? Então vamos lá, o primeiro ponto, como eu já disse, ele foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto com o propósito de ser tentado. Está lá em Mateus 4, no versículo 1. A tentação, porém, não proveio do Espírito Santo.
mas do tentador. Amém? Um Deus a ninguém tenta. Nós somos atraídos pela nossa própria concupiscência, enganados por ela e cedemos ao pecado. Nesse caso aqui, é difícil a gente entender porque Jesus não tinha concupiscência nele. Jesus era santo, perfeito, ele não tinha concupiscência, ou seja, ele não tinha um forte desejo por nada, por pecar, por nada. Então, a natureza da tentação, eu costumo dizer, né, esse é o meu entendimento, que ele veio para mostrar para nós. Ele foi tentado por causa de nós, não por causa dele próprio. Tá? Porque a gente vai falar sobre a natureza das tentações e a gente vai ver que são coisas que dizem respeito a nossas fraquezas, aos nossos problemas, não ou qualquer problema que Jesus possa ter, porque ele não tinha nenhum, porque ele é santo, mas ele veio para mostrar para nós. Então ele foi tentado no deserto por causa dele, assim como ele morreu por causa de nós, assim como ele foi crucificado por causa de nós, ele foi também tentado única, exclusivamente por causa de nós, não por causa dele. Amém? Ele jejuou por 40 dias. Então ele ficou, além de ficar sem comer, duas coisas são ditas sobre esse período. E aqui entra também um espaço para muita discussão. Tá? Além de ficar sem comer, duas coisas são ditas. Que as feras do deserto, eu até escrevi errado, que as feras do deserto estiveram com ele e que ao final ele foi assistido por anjos. Está lá em Marcos 1, no 13 a parte A e no 13 a parte B. A gente tem esses dois paralelos aí. Ele fala que esteve com os anjos e com as feras do deserto. Não é possível saber exatamente o que isso quer dizer. Realmente, o meu entendimento, tá? O que eu entendo dessa passagem é ele mostrar a presença dos anjos em contrapartida das feras, mostrando que ali existia tanto anjos como demônios, como coisas ruins. Eu acredito que fazer a ideia é essa, mostrar que no deserto existe a presença dos anjos, mas também existe a presença dos demônios, a presença de feras, de coisas boas e de coisas más, né? E cabe a cada um de nós ouvir a presença de Deus ou não. Um outro ponto, né, foi um período de intensa batalha espiritual. O diabo em pessoa estava ali para tentá-lo. Não foi a única vez que Satanás fez isso. Lucas 4:13. Então a gente observa aqui uma batalha espiritual. Não foi fácil. Por quê? Porque Jesus estava ali 40 dias sem comer, estava com fome. Imagina a gente às vezes fica um dia em jejum, já dá dor de cabeça. Imagine 40 dias sem comer. Né? Eu entendo que ali a batalha espiritual que Jesus passou foi para mostrar para nós que nós podemos vencer o pecado, que nós podemos nele suportar todas as coisas, não pela nossa própria resistência, não pela nossa própria força, pela nossa decisão, não, porque eu decido, não, mas é porque ele decide por nós, porque ele é poderoso para fazer. Né? Então essa foi a batalha, ele precisava mostrar para nós exatamente isso, vencer aquela mentira de que a gente pode pela gente mesmo, se a gente acreditar na gente, porque a gente é isso, porque a gente é aquilo, não tem a ver com nós, tem tudo a ver com o Senhor, né? Ele se entregou por nós, mas tem tudo a ver com ele. Ele é o centro do evangelho, ele é o centro de tudo, tá? Então houve ali uma intensa batalha para que a gente pudesse entender tudo aquilo que ele conquistou por nós, tá? Então, ele foi tentado nas áreas mais sensíveis do ser humano. Lembra que eu falei para vocês que a tentação aqui não tem a ver com concupiscência. Não tem a ver com aquilo que poderia fazer com uma fraqueza ou uma debilidade de Cristo. Não, tem a ver com as nossas fraquezas. Tem a ver com nós, tá? Então, a primeira coisa que ele venceu foram as necessidades físicas. Essa na primeira natureza da tentação foi a necessidade física. Ou seja, estando sem comer por mais de um mês, nada poderia apresentar-se mais legítimo do que saciar a fome, mas ceder à sugestão do diabo implicava no uso ilegítimo do seu poder. Né? Eu sei que eu já falei sobre o propósito, mas entenda, quando o diabo te sugere uma coisa e você escuta, pode parecer boa, mas se não veio a direção de Deus, se não foi de Deus, era pecado. A gente tem que entender, entenda, havia uma necessidade, ele não atendeu a necessidade, ele se manteve fiel ao propósito, ele se manteve fiel à visão de Deus. Então, em nenhum modo, ele pegou e falou assim, eu tô com fome mesmo, acho que vou fazer isso mesmo. Ele poderia transformar aquelas pedras em pães, se ele quisesse, mas a direção veio do diabo.
E quando a direção vem do diabo, a gente, por mais certa que possa parecer, a gente tem que repreender. Amém? Então, a natureza dessa primeira tentação, dessa primeira coisa, foram as necessidades físicas. Ou seja, as nossas necessidades físicas não são desculpas para pecar. As nossas fraquezas, nossa pobreza, seja lá o que for, nenhuma necessidade física é desculpa para o pecado. Amém? A natureza disso é 100% tem a ver conosco. Depois, o poder. E aqui é complicado. Como nós somos tentados pelo poder. Como o nosso coração, a nossa alma deseja o destaque, o poder, o mandar, como a gente deseja isso. Né? E ali Jesus mostrou a sua natureza humilde e simples. Vamos ler aqui, ó. Não era exatamente verdadeira afirmação de que a glória dos reinos fora entregue a Satanás, mas correto seria ele ter dito que a usurpou. Assumir o reino deste mundo sem cumprir a obra da cruz seria expor a humanidade a um futuro que, embora próspero, seria sem esperança alguma. Então o diabo aqui já mente, porque ele não foi entregue de bom grado. Quando ele usa a palavra entregue, você fala assim, estou te entregando, é uma coisa que eu faço de boa vontade. Ele não fez isso, ele não fez de boa vontade. Ele usurpou, ou seja, ele manipulou o homem, mentiu para o homem, fazendo com que o homem pecasse, e aí ele usurpou, ou seja, aí foi roubado, aí sim foi entregue a ele. Mas foi por meio de uma mentira, tá? Não foi de livre, espontânea vontade. Quem escuta, quem lê o texto, parece que foi entregue. Olha, diabo, tô te entregando isso aqui para você, né? Mas não foi bem assim. Ele mentiu, ele enganou, então ele usurpou, ou seja, ele roubou, ele manipulou até que viesse às mãos dele. Então a segunda natureza da tentação, que foi o poder, né? Se você prostrado, me adorares, eu te entregarei, porque tudo aqui foi me dado, a glória deste mundo. Irmãos, é o poder. O poder é complicado, nós precisamos tomar cuidado com isso, porque o nosso coração deseja isso, nosso coração quer isso. Então, mas aqui o Senhor mostra pra gente que nós podemos resistir a isso, pela humildade, pela simplicidade. Nós temos que adorar ao Senhor. A resposta de Cristo foi essa: adorarás somente ao Senhor teu Deus, somente a eles prestará culto. Porque quando a gente cede ao poder, nós estamos adorando o poder. O nosso coração tem essa tendência e nós precisamos guardar o nosso coração disso, porque a gente quer poder. E a gente observa isso hoje até mesmo nos movimentos da igreja. Porque a gente fala assim, eu não faço campanha para ter, mas a partir do momento que eu faço uma declaração, a partir do momento que eu coloco dentro das minhas ações poder para conquistar de Deus alguma coisa, eu estou agindo na mesma dimensão, talvez não na dimensão material, onde eu não faço uma barganha exposta, mas o meu coração quer usurpar algo de Deus, mostrando para ele, olha Senhor, olha o que eu estou fazendo, olha o tamanho da minha fé, me dá isso porque eu quero, me dá isso porque eu faço, como eu citei inclusive na última ministração, que eu tive a oportunidade de pregar. A gente vive um tempo onde nós queremos dar ordens para Deus, irmão. Nós não temos que dar ordem para nada. Nós temos que ser simples e humildes como Cristo foi. E entender sim a nossa posição, entender? Nós somos filhos de Deus, mas isso não nos dá o direito de ir diante dele e revogar pela nossa eloquência ou por qualquer outra coisa, inclusive até mesmo pela nossa própria fé, porque a nossa fé não pode ser usurpadora, ela tem que ser simples, a nossa fé tem que ser humilde, submissa a Deus. Ela não pode ser empreendedora, ela não pode ser conquistadora, ela tem que ser simples. Então o poder é algo que a gente lhe dá todos os dias e a gente tem que tomar cuidado para que o nosso... Sabe por quê? Porque o nosso coração quer ser bajulado. O nosso coração quer que as pessoas reconheçam os nossos talentos. Mas Deus não age assim. Amém? Amém, gente? Vocês estão entendendo? Eu tô falando pra caramba hoje, eu não tô nem dando coisa para vocês falar. Amém? Vocês querem falar alguma coisa? Daqui a pouco eu já vou abrir pra gente conversar, mas vocês querem falar alguma coisa? Fiquem à vontade. Amém, gente? Vocês estão me ouvindo? Você tá falando bastante, mas tá tão bom de ouvir. Pode continuar, que tá lindo. Eu ia falar mesmo, tá muito bom, dá para entender bem. Amém.
Não, tudo bem. Se vocês quiserem falar, vocês fiquem à vontade, vocês podem falar. A ideia da aula não é só eu ficar falando, e só isso vocês ouvindo. Não, eu quero ouvir vocês também, tá? Daqui a pouco eu vou abrir mais perguntas pra gente conversar melhor. Eu só vou terminar essa parte aqui e eu já vou abrir para as perguntas, tá bom? Então, a próxima tentação é a dependência de Deus. Olha só, o texto citado por diabo está cortado, né? Não era um caminho normal do Senhor saltar de cima de um templo. Era um teste de bom senso. Deus não tem obrigação, a gente tem que prestar bem atenção disso, ó. Guarde isso aqui no seu coração. Deus não tem obrigação em cumprir nada que ele não tenha prometido para nós. Tá? Então, por que está falando sobre isso aqui? Né? Primeiro, vamos entender o que o diabo falou para ele. Ele fala, ó, vai lá, coloca ele lá no alto, no pináculo, lá, fala, salta daí. Lá na Bíblia está falando que, a teu respeito, Deus vai enviar ordem, nem pedra você vai tropeçar, quanto mais pular de um tempo. Aí, a gente percebe aqui, primeira coisa, aqui nós vemos um erro de interpretação do diabo da palavra de Deus. Olha só que interessante. Além dele usar a palavra de Deus para manipular, ele ainda usa ela uma interpretação totalmente descabida. Onde está falando que você pode saltar de algum lugar que Deus vai te segurar, né? Perceba o exagero, perceba um excesso, um toque um tanto quanto maligno, um tanto quanto diabólico na interpretação. A gente tem que tomar cuidado exatamente com isso, porque isso acontece nos dias de hoje. A gente pega uma passagem, dá para ela um sentido totalmente descabido, sem entender a história, sem entender o contexto do livro, e a gente vê aqui o diabo fazendo exatamente isso. Ele pega um texto fora de contexto e gera um pretexto para ir diante de Jesus, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Porque isso daí, quem fez isso? Quem faz isso? É o diabo. O diabo faz isso. O diabo faz isso, ele pega um texto, um versículo, cria uma doutrina em cima daquilo e já era. É assim que o diabo faz, exatamente aqui. Então a gente vê aqui, é interessante, porque ele faz um teste de bom senso. Aonde está falando que se eu pular daqui, Deus vai me pegar? Não está falando isso, está falando se eu tropeçar, ele está falando num contexto muito mais íntimo e profundo, não tem nada a ver com o ato externo de pular ou tropeçar em uma pedra, ou saltar de cima de um prédio, não tem nada a ver o contexto dessa passagem. Então, a gente vê totalmente um erro de aplicação do texto, tá bom? E qual que é a tentação, qual que é a prova? A dependência de Deus. Irmãos, como nós somos provados em depender de Deus, como nós somos provados? Porque e eu posso falar uma coisa para vocês com extrema certeza, muitas vezes a gente peca porque a gente não quer depender de Deus, porque dar um jeito é mais fácil do que esperar, porque confiar em Deus é mais difícil do que confiar no meu próprio braço, então eu vou lá e faço porque eu posso, porque eu sei, porque eu consigo. Então depender de Deus, você está vendo como a natureza das tentações não dizem respeito à aprovação para Jesus. Jesus não tinha nenhum problema com nada disso. Essas tentações são para nós. Ele passou essas tentações por nós para que a gente pudesse entender que a gente pode nele, não em nós. E essa última mostra dependência, como é difícil para nós. A gente quer sempre depender da gente, a gente tem dentro de nós uma raiz de rebeldia, uma raiz de independência. A gente quer ser, quer fazer, não quer depender de nada nem de ninguém. A gente quer ter conhecimento sem depender de ninguém. A gente quer fazer, a gente quer ser reconhecido sem depender de Deus. Se a gente pudesse, a gente viveria dentro, enclausulado num negócio sozinho, para não depender de nada, nem de ninguém. Porque da onde vem isso? É a raiz do pecado que a gente carrega, é a nossa independência. Entenda, a independência de Deus é pecado. Independência de Deus é errado. A gente não pode ser independente, a gente tem que ser dependente. E depender de Deus mexe com a estrutura do nosso ego. Porque o ego quer ser autossuficiente. Você já deve ter ouvido essa palavra. A gente já buscou ser autossuficiente na nossa vida. A gente passa, na verdade, muitas vezes a gente passa a vida inteira buscando ser autossuficiente. Eu não quero depender de ninguém. Eu não quero depender do meu marido. Eu não quero depender da minha esposa para nada. Eu quero viver para mim. O que é isso? O que é isso? É o ego, o egoísmo gritando dentro de nós. Por quê? Porque existe uma sociedade que ensina que a gente tem que ser bom. Existe uma sociedade que doutrinou a nossa mente, que a gente precisa ter sucesso aos olhos do homem. Só que a gente vai pro evangelho, a gente quer que Deus supra essa mentira do nosso coração. Irmão, a gente não tem que ser bem sucedido, a gente tem que cumprir o evangelho. A gente tem que viver o propósito de Deus. Não que a gente não possa conseguir coisas boas, claro que pode, desde que essa seja a vontade de Deus para nós. E a gente sabe que não é para todo mundo assim.
Deus não chamou todo mundo para ter posição de destaque. Às vezes Deus chamou a gente para ser simples e pequeno e humilde. E isso já tá bom porque é a vontade de Deus para nós. Só que a nossa visão tá corrompida pelo mundo, infelizmente. A gente tá corrompido, a nossa visão é corrompida pelo mundo porque a gente quer sucesso. Irmão, sucesso é entender o propósito de Deus. Sucesso não é ter um canal com 2 milhões de pessoas no YouTube. Sucesso não é ganhar 50 mil por mês. Sucesso não é ter uma profissão e ser reconhecido pela sua profissão. Não é ser um escritor conhecido. Sucesso tem a ver com fazer Cristo conhecido. Tem a ver com fazer o Evangelho conhecido. Sentir prazer nas coisas de Deus. É isso que tem que estar forte no nosso coração, porque senão a gente vai trocar o Jesus por qualquer coisa. A gente vai fazer como o Judas, vai trocar ele por 30 moedas. Porque ele não sabia o verdadeiro valor de Jesus. Ele vai trocar por qualquer coisa. E a gente tem que entender isso. Amém? Depois, o que a gente precisa aprender com tudo isso, lá no item E. Jesus venceu as tentações usando a palavra de Deus. 3 citações do livro de Deuteronômio aplicadas brilhantemente à situação, resolveram o problema e derrotaram o tentador. A marca registrada dessa vitória é a frase "está escrito". Observe que Jesus não apenas conhecia o texto bíblico, mas sabia usá-lo na hora certa e no contexto adequado. Irmãos, nós precisamos aprender a usar as escrituras para a nossa própria edificação, porque são elas que vencem o maligno, é ela que é fonte de sabedoria para nós. A nossa fé precisa ser baseada nas escrituras, nossa oração precisa ser baseada nas escrituras, nossa adoração precisa ser baseada nas escrituras, porque Jesus venceu o maligno pelas escrituras. Ele disse, está escrito, porque ele confiava que a própria palavra era suficiente para vencer, porque ele cria nisso. Nós precisamos crer que a palavra de Deus é suficiente para nós. Jesus, e outra coisa, ele não somente conhecia o texto, porque às vezes a gente conhece o texto porque a gente já leu várias vezes. Mas a gente tem que saber como usá-lo na hora certa e qual é o contexto certo. Por isso que a gente está fazendo a escola bíblica, para a gente conhecer das escrituras. Com humildade. Para quê? Para saber aplicar na nossa vida. Tem que ser aplicado. Não é só para adicionar ao nosso currículo. Não é só para perder uma hora do nosso domingo. Não é para isso. É para a gente crescer na graça e no conhecimento de Deus por meio das escrituras. O nosso relacionamento com a palavra de Deus tem que ser muito mais profundo que simplesmente uma leitura. Eu tenho que falar com Deus enquanto eu leio aquilo. Eu tenho que ouvir a voz do Espírito Santo falando dentro de mim enquanto eu leio. A marca, a gente tem que entender que só existe igreja hoje, só existe ajuntamento de pessoas hoje, só existe a fé por causa das escrituras. Porque Deus, aprove a Deus fazer. Irmãos, a Bíblia tem quantos 1000 anos? O Antigo Testamento é muito mais antigo ainda. Se a gente não tivesse esses registros, como que a gente conheceria Jesus? Poderia acontecer? Claro que poderia, porque Deus é Deus, ele faz do jeito que ele quer. Porém, olha a facilidade, nós temos acesso aqui, ó. Ainda mais no Brasil, onde não é proibido portar Bíblia. Tem países onde é proibido. Tem países onde existe uma Bíblia na igreja, não sei se você sabe disso. Tem países onde as pessoas pegam uma Bíblia e dividem entre os membros, arrancando as folhas, porque não podem ser pegos com um livro inteiro e partes pequenas são mais fáceis de esconder. Hoje a gente tem, eu por exemplo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu tenho 7 Bíblias. Tem irmão que não tem uma porque não pode ter. Tem irmão que tem e nunca leu. Pessoas morreram por causa disso. Houve guerra, houve derramamento de sangue por causa das escrituras, para que elas fossem preservadas para nós. A gente precisa olhar para elas com zelo, com amor. Amém? Então a gente tem aqui, já estamos encerrando. Tem a lição do dia, eu vou ler isso aqui, eu quero conversar com vocês, amém? Sei que vocês estão muito quietinhos hoje, eu tô falando demais também hoje, não sei o que tá dando em mim, tô falando muito, mas eu vou ler esse daqui e eu quero abrir para falar com vocês, tá? Então, o batismo e tentação de Jesus foram importantes para declarar a autenticidade de Jesus como Cristo e Messias enviado de Deus. Seu ministério está agora referendado pelo céu, só para explicar, referendado é confirmado, é feito como testemunho. Então ele é referendado pelos céus, aos olhos de todos os que testemunharam a manifestação de Deus a seu respeito.
Amém, queridos? Amém? Eu quero ouvir vocês agora. Eu já falei bastante, agora eu quero conversar. Quero saber de vocês Uau! aí. Vocês querem Uau! compartilhar com a gente? Uau! Só uau, Raul. Tá muito lindo. Amém, Uau. pastora. Fiquei num monte de uau aqui. Eu também gostei muito, pastor, assim, normalmente é como o senhor disse, a gente lê, mas a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias. E foi muito bom, assim, algumas revelações que o Senhor nos trouxe em relação às tentações de Jesus, porque normalmente Irmã? Oi. Eu ouvi até o normalmente, depois parou. Vivi. Vivi, tá na escuta aí, Vivi? Amém. Alguém mais quer falar enquanto a Vivi volta? Eu acho que aconteceu alguma coisa, deve ter travado. Tiago, pastora Ju, Elisângela tá quietinha hoje também. Stephanie também não Ô, falou quase pastor, nada. pastor, Oi. uma aula muito rica essa aí de hoje. Parabéns aí. Às vezes a gente fica ouvindo, né? A gente fica naquele tempo lá da aula que a gente tomou, que Jesus ele sentava para aprender, né? E é o que a gente está Amém. fazendo, sentando para aprender, uma aula muito, muito, muito boa. Parabéns. Amém. Amém. Deus seja louvado. Amém? Alguém quer... Gente, vamos lá. Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem complementar alguma coisa? Fiquem à vontade. Eu quero ouvir a opinião de vocês. Vocês entenderam sobre o batismo, a importância do batismo? Por que Jesus precisou ser batizado? Vocês entenderam? Vocês entenderam a natureza das tentações de Jesus? Pastor, A aula sim. foi bem. Pode falar. Prossegue, irmão. Prossegue, irmã. Pode falar, irmã. Fala aí. Ficou dúvida. A aula estava bem explicadinha. Então não tem dúvida em tudo que você disse. Amém, irmã. Amém. Ju, quer falar alguma coisa, Ju? Você tá muito quietinha hoje também. Fala alguma coisa aí. Paz, queridos. Não estou aqui só desfrutando, tá uma bênção. Amém. Quer compartilhar alguma coisa, alguma informação, algum conhecimento aí, quer compartilhar, fique à vontade. O objetivo aqui é esse mesmo. Não, Raul. Deus abençoe, tá muito bom. Amém. Amém, então, gente. Ninguém vai falar mais nada, então vou partir para as perguntas, tá? Tá bom. Eu vou encerrar aqui, só vou ler as perguntas, a gente vai conversando no grupo sobre elas, tá bom? Eu só vou ler aqui pra gente ir conversando. Então, primeira, como apresentar a mesma atitude de João Batista em nosso ministério hoje em dia? Reflitam, peçam direção de Deus e respondam. Depois, qual o peso de conhecer e saber a palavra de Deus em relação à nossa luta contra o tentador e as tentações? 3. O diabo citou a Bíblia assim como Jesus. Qual a diferença entre o uso que um e o outro fizeram das Escrituras? Tá? E, por último, aqui eu quero fazer a leitura também, que é leve para casa, que é o entendimento, o resumo de tudo. O Senhor Jesus é o nosso perfeito e imaculado Salvador. Ele nunca pecou, jamais sucumbiu às investidas do inimigo contra a sua vida. Por isso é que ele pode ser o autor da nossa salvação e pode nos ajudar em nossas fraquezas. Ele venceu e nele somos também vencedores. Amém? Vamos orar então, vamos encerrar a nossa aula de hoje em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, por esse tempo de aprendizado, por esse tempo de comunhão, que o Senhor possa abençoar, Pai, cada vida, que o Senhor possa multiplicar o conhecimento, a informação, tudo aquilo que foi liberado, Pai. Que não fique limitado somente àquilo que eu falei, mas que o Teu Espírito Santo possa ir muito além, porque eu sei que o Senhor é o dono de todo conhecimento e sabedoria. E eu te peço, Pai, multiplica, nos ajuda a viver tudo aquilo que foi conversado, que nós possamos entender. Nós agradecemos aqui, Pai, pelo seu sacrifício, pela tua vida, por todos os teus ensinamentos. Nós pedimos, nos abençoa, abre os olhos do nosso entendimento e nos leva a um arrependimento genuíno. É o que eu te peço, Senhor Deus, e te agradeço em nome
de Jesus. Amém, queridos? Está encerrado, então, nossa aula de hoje. Amém. E Deus abençoe a todos. Amém? Amém. Amém. Paz, Raul, fica com Deus. Pai, gente, vem com Deus. Até mais tarde. Deus abençoe. Shalom.